Olá, meu povo que quer engravidar. Eu sou Marília, criadora do Método Vem. Vou engravidar naturalmente, transformando mulheres em mães. Estou aqui em mais um vídeo do nosso desafio 180 dias. São 180 dias de postagens diárias com muito conteúdo para ajudar você, mulher, a se transformar em mãe. E dentro do contexto daquilo que a gente está vivendo essa semana, acho que vocês perceberam um pouco que a gente veio trazer e alertar e aflorar em vocês um pouco sobre a sexualidade entre o casal. Eu queria falar sobre um tema hoje que me fez refletir bastante a partir de um filme que eu assisti. O nome do filme é Quando a Vida Acontece. E eu deixo aqui já a dica para que vocês, casais, possam assistir juntos, porque talvez a realidade desse filme seja a realidade que você esteja vivendo hoje. E aí muitas coisas me chamaram a atenção nesse filme. E o engraçado é porque eu escolhi ele na minha lista aleatoriamente, eu não sabia do que se tratava. E na primeira cena do filme eu já fiquei bastante tocada, porque a primeira cena do filme eu não sabia de fato do que se tratava. Esse filme, qual era o seu contexto. E a primeira cena do filme já é o momento em que um casal que tenta ter filhos, ele já vai para a quarta fertilização in vitro. E essa quarta tentativa é frustrada. E aí no filme a médica, né, nessa primeira cena, ela conversa com o casal e diz a eles que o protocolo que eles utilizam lá no país que está acontecendo o filme é que quando a quarta tentativa dá errado, o casal ele tire férias, eles, né, dê um período de descanso, esqueçam um pouco sobre esse assunto e vão viver, né, as suas vidas, aliviando um pouco a atenção de tudo aquilo que estas tentativas que não deram certo trazem para a vida deles. E é muito interessante porque talvez várias situações, né, que aconteceram no filme seja aquilo que vocês, enquanto casal, hoje estejam vivendo. E tiveram duas cenas específicas, duas frases, na verdade, específicas desse filme que me tocaram bastante e que me fizeram refletir. E que isso não pode acontecer na vida de quem está tentando, porque isso vai desgastar muito. E o que eu pude extrair para trazer aqui para vocês hoje falar um pouco foi exatamente, e o que esse filme me ensinou, foi exatamente o sentido que o sexo ele deve ter dentro do casamento. Existe uma determinada cena lá do filme, e aqui eu não vou estar dando spoiler, mas eu queria falar com vocês sobre essa cena porque ela realmente me tocou, em que esse casal, né, ele tira férias o contexto do filme acontece exatamente nesse período de férias que eles tiram. E aí existe um momento lá em que o casal eles estavam discutindo. O homem, né, nessa relação, ele não conseguia ter relações sexuais com a sua mulher. Até umas tentativas que acontecem lá dentro do filme, né, o homem ele realmente não consegue finalizar as relações pelos traumas que ele traz em relação a todo esse processo que eles iam vivendo. E uma cena específica, né, duas frases específicas desse filme me tocaram bastante. Um momento lá em que está ocorrendo uma discussão entre o casal, a mulher vai questionar o homem, né, já com aquela fala e aquele olhar julgador. Ela olha para ele e diz: faz muito tempo que você não me toca, que a gente não tem relações. E olhando mesmo, julgando mesmo a situação e o seu esposo, ela olha para ele e diz: eu sei que você não quer ter relações sexuais comigo porque o seu esperma é muito fraco. Imagine aí como essa frase, né, deve ter chocado aquele homem. E aí ele, no momento lá da discussão, ele pede para ela retirar essa frase e ela não retira. E aí o que é que acontece? Ele retruca, né, esse julgamento dessa mulher e diz para ela: sabe por que eu não quero ter relações sexuais com você? Porque você só quer ter relações sexuais comigo se for para ter um filho. Então você percebe, né, pelo menos eu pude absorver isso, quanto aquela relação ela estava desgastada, quanto aquela relação, quanto aquela esposa e aquela esposa estavam feridos. Por quê? Porque eles não sabiam mais, eles não entendiam mais o sentido que o sexo ele deve ter dentro do casamento. E aí eu pergunto para você hoje, como está a sua relação com seu esposo ou do seu esposo com a sua esposa? Como é que vocês estão entendendo o sexo dentro do matrimônio de vocês? Isso é muito importante. Independente de religião, independente daquilo que você, né, siga, independente do sentido que você dê ao seu casamento hoje, seja religioso ou não, você precisa entender que o sexo ele entra dentro do casamento, dentro do matrimônio, que o sexo foi algo criado por Deus para ter o sentido unitivo e o sentido procriativo. É preciso entender isso, né? Antes de procriar, o sexo precisa entrar na vida do casal para unir,
para fazer do homem e da mulher uma só carne. E a partir disso, ele gere vida. Vida tanto na vida de um como do outro, como na própria vida do ser humano. Então, eu queria deixar para vocês essa reflexão hoje. Como está a sua relação sexual com seu esposo? Como está a sua relação sexual com sua esposa? Não se esgotem, não se julguem. Não deixem que o sexo ele divida vocês. Pelo contrário, ele precisa unir. Porque o sexo, dentro do casamento, ele precisa ter o sentido unitivo e também o sentido procriativo. Reflitam sobre isso, conversem sobre isso, dialoguem e tentem restaurar tudo aquilo que ficou perdido. Ok? E a gente fica aqui para ajudar vocês no que for necessário, no que for preciso. Mas quem precisa primeiro escutar o que você está sentindo é o seu esposo. Quem precisa primeiro escutar aquilo que está dentro do seu coração é a sua esposa. Conversem e restaurem aquilo que por acaso possa estar perdido. Ok? Vem com a gente engravidar naturalmente.